Hello everyone! E aí pessoal, tudo bem? Você está assistindo ao canal dedicado ao ensino do inglês. My name is Thales and I hope you enjoy my channel. Espero que você curta o canal. We have more than 700 videos available. Temos mais 700 vídeos disponíveis. We talk about English grammar, vocabulary, business English, English exercises and much more. Falamos de gramática, vocabulário, inglês para negócios, exercícios e muito mais conteúdo. Temos playlists organizadas. Você pode procurar por palavra-chave, abre a página principal do canal, digita o termo que você quer estudar, digita o tópico gramatical que você quer estudar ou uma palavra que você quer conhecer. Pode ser que você já encontre um vídeo lá, porque gramática já temos um curso completo de gramática. Vídeos de nível básico têm explicações em português e vídeos intermediate advanced são inteiramente em inglês. Before we begin, subscribe to the channel, share the content with your friends, with your colleagues, assine o canal, compartilhe com os amigos. We record videos weekly, gravamos vídeos semanalmente, fazemos uploads de vídeos, fazemos Leia-se Eu, né, que o canal sou somente eu. Give a huge thumbs up if you enjoy the content from my videos, dê um joinha para prestigiar o projeto, se você curtiu os vídeos. E que mais? Eu ia falar mais alguma coisa. É ativar o sininho da notificação para receber atualizações. Como eu gravo vídeos frequentemente, você pode querer saber, né, quando eu gravarei as próximas atualizações. Let's get going! Vamos lá? Eu selecionei um texto. Na verdade, eu estava procurando textos na internet sobre diversos tópicos, né? Diversos tópicos, notícias, porque você sabe que esse tópico, esse tipo de vídeo que eu gravo, leitura comentada, nós exploramos vídeos da vida real, né, vídeos de notícias, e fazemos comentários sobre gramática e vocabulário do texto. Então, é uma interpretação de texto contextualizada, tá? Esse texto vem de uma fonte que eu não sou lá muito fã, né, que é a Fox News, mas é um texto interessante, eu acredito pelo título me deu vontade de ler o artigo. Então vamos lá, vamos ler, mas explorando termos gramaticais, né, eu não vou entrar na esfera ou seara ideológica, eu acho que nem vai chegar nisso aqui, porque não tem esse tipo de conteúdo nessa notícia especificamente, mas nós vamos explorar o conteúdo e a interpretação, tá? Então a notícia ela é: US partners launch plan for future of internet as China, Russia use dangerous malign practices. Então os Estados Unidos, parceiros lançam, né? Lançar mesmo, inaugurar, lançar, divulgar, lançam um plano para o futuro da internet, né? Aqui está entre aspas. Enquanto a China, a Rússia usam práticas malignas, perigosas, né? Bom, gente, deixa eu ver se eu tenho alguma observação nesse início aqui. Eu acho que não. Very straightforward, muito direto. Uma observação que eu quero fazer é que eu não li o texto ainda. Então, se tiver alguma palavra que eu não conhecer, a gente vai pesquisar ao vivo, em tempo real, o conteúdo, tá bom? Agora eu vou aumentar o tamanho da letra para a gente poder Eu lembro quando eu era mais jovem, era adolescente, eu gostava muito de assistir Fox News, porque era aquele inglês americano, realmente é praticamente 100% inglês americano. Enquanto a CNN internacional tem alguns vídeos lá da Índia, vídeos da Europa, aí tem aquela miscelânea de sotaques. E como eu sempre
aprendi inglês americano, eu gostava muito de assistir Fox News. Eu até gosto de assistir, né? A gente tem que fazer alguns filtros, mas assim, para aprender vocabulário, para aprender pronúncia, cadência, né, de pronúncia, é muito bom, porque são americanos falando, né? Alright, let's see. The United States, with more than 55 global partners, on Thursday launched the Declaration for the Future of the Internet, a political commitment among democratic nations to advance a positive vision for the Internet and digital technologies. Deixa eu fechar aqui na janela, pronto. Amid serious policy challenges and the dangerous new model of Internet policy from countries like Russia and China. Então vamos ver aqui o conteúdo do texto. Então a gente lê o conteúdo do parágrafo, né? E depois a gente explora o significado. Eu vou dar uma voltada aqui em cima depois, porque tem um subtítulo, né? A gente acabou tirando, aqui fala, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Aqui fala Russia, China, other countries use dangerous new model. Então, a Rússia, a China e outros países, né? A gente sabe que a palavra country, ela termina com Y, mas para formar o plural, eu tenho que tirar o Y e... Eu tenho que diminuir a letra de novo, porque eu quero mostrar um negócio para vocês, tá? A gente tira o Y e coloca IES. Então, é um plural irregular, né? Isso aqui é a palavra country. Deixa eu colocar aqui. Country. Certo? País, em inglês, você tira o Y e coloca IES. Então, uma forma de plural. Aqui, country, countries, tá? Use dangerous new model. Então, olha só. Aqui nós temos dois adjetivos, né? Se referindo à palavra model. Então, perigoso e novo, né? Ou seja, um modelo novo e perigoso. Geralmente, adjetivos que dizem respeito à opinião, eles vêm por último. Eles vêm mais à esquerda. E adjetivos mais relacionados a fatos, né? Eles vêm à direita. Então, new model, modelo novo. É um fato, é um modelo novo, um modelo recém-criado. Agora, dangerous, aqui eu faço um juízo de valor, né? Então, um modelo novo, perigoso. Por isso que, quando eu tenho a formação de adjetivos, eu já gravei um vídeo sobre formação de adjetivos antes. Só você procurar. Procura adjective. Procure por adjetivos ou coloque a palavra adjetivo em português que você vai encontrar essa formação, né? Adjetivos relacionados a coisas mais concretas, eles vêm mais à direita, mais próximo do substantivo, e adjetivos relacionados a opiniões, eles vêm mais à esquerda, tá? Modelo novo, perigoso, de política de internet. Internet policy. Policy aqui é no sentido de política. Política é como se fosse política pública. Política é relacionado à lei, né? O que se pode, o que não se pode fazer, as regras, regramento de como usar, seria mais ou menos nesse sentido. Officials say, oficiais dizem, né? Say é o verbo dizer, né? É muito usado em discurso direto, discurso indireto também. Nós temos aqui, entre aspas, né? Na verdade, eu tenho uma aspa só aqui, abrindo um termo, Dangerous New Model of Internet Policy, que é como se fosse um entre aspas, né? No sentido, ou uma citação, ou um sentido figurado, né? Igual a gente faz em português quando a gente coloca aspas para dizer um termo que alguém falou, que alguém mencionou, tá bom? Agora vamos lá. Aqui nós temos um vídeo, evidentemente eu não vou passar,
Tem aqui, ele faz uma propaganda aqui do Stream Russia, né? Stream Rússia, né? O stream, no caso, é um streaming, que é transmissão de programas pela internet. Então aqui é um programa da Fox News, né? Fox Nation, que ele vai falar da ameaça cibernética, né? Stream Russia, the cyber threat, exclusively on Fox Nation. Então, Stream Russia. Stream significa assista via streaming, né? Eu entendo que Fox Nation seja um programa, uma programação em streaming da Fox News. Então assista Russia ou a ameaça cibernética, né? Threat é a ameaça em inglês, né? Então a ameaça cibernética, exclusivamente na Fox Nation. Exclusively termina com ly, é um advérbio, tá? O ly aqui, ele está fazendo o papel do sufixo mente em inglês, né? Exclusivamente. Então aqui nós temos uma descrição. Deixa eu aumentar a letra, que aí a gente vai começar a explorar o texto. Mas, por outro lado, eu quero ver esse subtítulo aqui, tá? A deep dive. O que é deep dive? Deep dive é um mergulho profundo, ou seja, vamos mergulhar, vamos nos aprofundar, né? A deep dive, um mergulho profundo into Russia's long-standing history of cyber attacks. Então, um mergulho, né? Um aprofundamento, um mergulho profundo na história de longa duração, ou seja, na história longa, histórica da Rússia de ataques digitais, ataques cibernéticos, né? Long standing quer dizer que tem uma longa duração. Aqui nós temos um adjetivo formado pela palavra long standing, que termina com ing, tá? E o caso genitivo, que eu já falei com vocês, que é o apóstrofo S, que nós temos o termo que vem depois do apóstrofo S, ou o bloco que está ao redor do núcleo do substantivo relacionado ao apóstrofo S, tem a ver com o que vem antes. Então, long-standing history of cyber attacks, que é a história longa de ataques digitais, é de quem? Da Rússia, se relaciona à Rússia, tá? Including new threats of cyber warfare, incluindo novas ameaças de guerra digital, né? Warfare é como se fosse uma guerra, né? Guerra. Acho que o warfare, a tradução melhor da palavra warfare, eu vou até ver, mas eu acho que tem a ver. Guerra civil? Guerra. Warfare, de modo geral, é guerra, né? É isso mesmo. E é muito interessante quando você pesquisar uma palavra, explorar o significado, os sinônimos, até mais do que a tradução, tá? Porque aí você aprende outras palavras. War, né? War ou warfare? Warfare seria um estado de guerra, né? Ou uma campanha de guerra. Battle, batalha. Struggle, luta. Sword, também tem esse sentido de guerra, mas sword aqui também pode ser espada, né? Então você vai vendo as palavras, você vai aprendendo muitas palavras, explorando um texto só. É assim que eu aprendo vocabulário, né? Você tem que ver o que funciona para você, funciona melhor, mas para mim funciona muito bem aprender vocabulário através de sinônimos, né? Including new threats of cyber warfare that have arisen. Arisen aqui é o verbo, é o particípio do verbo arise, que é algo que surge, né? Novas ameaças de guerra digital que surgiram, né? Have arisen. Aqui
é o presente perfeito, que é o verbo have, mas o verbo principal no particípio passado. Arise, arose, arisen, né? É um verbo irregular. E se você pesquisar significados e sinônimos, você pode encontrar muita coisa interessante, tá? É algo que emergiu, que surgiu, que apareceu, tá? Tem esse sentido. Arise é o verbo no presente, certo? Aqui, ó. Arise. Então, aqui você vê algo que surge, né? Come to light, vir à luz. Become apparent, tornar-se aparente. Emerge, emergir, né? Make an appearance, fazer uma aparição. Appear, aparecer, né? E tem outros significados, evidentemente, mas a gente vai ver o significado principal, tá bom? Então, como eu acabei de ver com vocês... Ih, gente, eu abri sem querer aqui o link da matéria. Eu fiz uma cagada aqui, gente. Eu tenho que ver o que eu fiz. Eu abri sem querer o link do vídeo. Então, novas ameaças de guerra digital que surgiram desde o ataque, né? Since é desde. Since é muito usado, gente, com presente perfeito, né? Então, você tem a combinação have mais o verbo no particípio, e since significa desde. Uma referência de data, desde 1990. Desde um evento específico. No caso aqui, since the attack on Ukraine, desde o ataque na Ucrânia. E aqui tem uma pergunta. Will Russia shift its vengeance to the United States? Ou seja, aqui temos uma pergunta. No futuro, temos um verbo modal no futuro. O verbo will, ele é um verbo que leva o verbo principal para o futuro. Então, quando eu faço perguntas, eu coloco o verbo will no início da frase. Então, quando eu falo shift é mudar, mudar o rumo, direcionar. Quando eu falo will Russia shift, ou seja, a Rússia mudará, direcionará, ou seja, a ideia no futuro, a sua vingança. It's, aqui no caso, é um pronome adjetivo, né? Ou um adjetivo possessivo que se refere ao país Russia, né? E geralmente ele acompanha substantivos, ó. It's vengeance, a sua vingança. Então a Rússia vai direcionar ou vai mudar a sua vingança para os Estados Unidos, né? Então vamos ver aqui a matéria. Agora vamos voltar aqui, né? A gente já leu esse parágrafo inicial. E vamos ver aqui a tradução, tá bom? Os Estados Unidos, the United States, com mais de 55 parceiros globais. Aqui nós temos with, que é a preposição com, tá? Nesse caso aqui. Tenham muita atenção com preposições, gente, para vocês não memorizarem a tradução da preposição e vincular com a preposição em inglês. Por quê? Nem sempre as preposições vão ter o mesmo significado. Então, aqui nessa frase, eu traduziria como isso. Então, os Estados Unidos com mais de 55 parceiros globais, ou seja, aqui tem uma ideia de conjunto. Então, os Estados Unidos em conjunto com mais de 55 parceiros globais. Na quinta-feira, on Thursday, antes de dias da semana, nós usamos a preposição on. Publicou ou lançou, né? Launched. Aqui é um verbo regular. Verbos regulares, eles têm um passado simples formados pelo acréscimo do sufixo ed.
lançaram a Declaração para o Futuro da Internet, né? Aqui é importante notar que nós temos o artigo definido the, né? Que é o, a, os e as. Então, declaração para o futuro da internet, tá bom? Um compromisso político, commitment, é compromisso, tá? Algo que você firma. Um acordo, um compromisso, commitment. Você tem o verbo commit, que é o verbo comprometer-se com alguma coisa, né? Então você se compromete com alguma coisa. E commitment, aqui no caso é um substantivo, um compromisso político. E aqui a, lembrando, olha, você tem a em vários casos aqui, tá vendo? A ou an significa o quê? É um artigo indefinido que é uma, uns, na verdade uma, né? Uns e umas não, porque artigo indefinido, ele não tem plural, tá? Quando você faz uma frase, quando eu falo assim, eu comprei um livro, certo? I bought a book. Eu comprei um livro. E você escreve, eu comprei livros. I bought books. Eu comprei livros. Então você tira o artigo indefinido daqui. Você pode usar artigo definido aqui? I bought the books. Até pode, mas aqui o sentido vai ser o quê? Eu estou definindo quais livros eu comprei. Então eu vou dizer I bought the books, ou seja, eu comprei os livros. Então a pessoa que está ouvindo provavelmente sabe quais livros, sobre quais livros estou me referindo, tá bom? E bought é passado do verbo buy, né? Só lembrando aqui. Então, um compromisso político entre vários é among, né? Entre nações democráticas para avançar uma visão positiva para a internet e tecnologias digitais. A gente sabe, né, eu já comentei isso, mas sempre é bom lembrar, adjetivos em inglês, eles vêm antes do substantivo. Observe aqui esses exemplos aqui, ó. Os adjetivos que estão acompanhando substantivos aqui, ó, todas essas palavras aqui que eu tinha selecionado, mas eu acabei desselecionando. Essas palavras são adjetivos. Adjetivos em inglês não tem plural, né? Isso eu já falei também. Uma visão positiva para a internet e tecnologias digitais em meio. Amid significa em meio de alguma coisa, ou em algum determinado contexto. Em meio a desafios de política sérios. Então, desafios sérios de políticas, né? Serious policy challenges. E um perigoso novo modelo perigoso novo modelo de política de internet. From countries like Russia and China. Ou seja, from aqui é a partir de, ou de. Ou seja, de países como. Aqui o like aqui, ele serve para dar um exemplo. Como, por exemplo, né? Então, like como Rússia e China. Né? Porque, assim, um estudante de nível básico que vê a palavra like, acha que like é o verbo gostar. Pode ser, mas pode não ser, né? No caso aqui, ele tem um papel de preposição, né? Digamos assim. The Declaration for the Future of the Internet, DFI, is set to affirm the fundamental principles regarding how countries should comport themselves with respect to the internet and to the digital ecosystem. Então, a declaração, aqui ó, a declaração
para o futuro da internet, cuja sigla é DFI, né? DFI. Está estabelecida, né? E set está estabelecida para afirmar, aqui, ó, uma vantagem do idioma inglês, né? Que a gente vê muitas palavras cuja raiz da palavra guarda muita semelhança com o português, mas tenha muito cuidado que existem falsos cognatos. A palavra você bate o olho, acha que é uma coisa e é outra, né? Um exemplo aqui que está me vindo à cabeça aqui de imediato é a palavra pretend, que é fingir em inglês, né? Tem outra palavra aqui, ó, sensitive, que não é sensitivo. Sensitive, você tem sensitive e sensible, né? Eu vou até jogar na internet para ter certeza se é isso mesmo. Porque o que eu tô me lembrando é que sensitive é sensato em inglês. Mas deixa-me... Ó, sensitive parece ser sensitivo, né? Mas é sensível. E quando você tem sensitive, quer dizer sensível, tem mais a ver com os sentidos, né? Aqui nós temos o dicionário Collins, que você tem aqui, ó, o que é uma pessoa sensible? Você bate o olho na palavra, você fala uma pessoa sensível. Não, é uma pessoa sensata. O que, ó? A sensible person makes good decisions and judgments based on reason rather than emotion. Então, por exemplo, ó, uma pessoa sensata faz ou toma boas decisões e julgamentos baseadas na razão, né? Baseadas na razão, ao invés da emoção, né? Então, só alguns exemplos, né? Então, is set to affirm, ou seja, está estabelecido para afirmar, né, os princípios fundamentais referentes ou em relação a, né? Regarding é referente a alguma coisa ou em relação a. Perdão, gente. Agora que eu tô vendo aqui, ó, que eu cortei, ó. Set to affirm the fundamental principles. Então, está estabelecida para afirmar os princípios fundamentais referentes a como os países deveriam, should aqui é o verbo que significa deveria, no sentido de recomendação. Então, da mesma forma que o verbo will, que eu fiz uma pergunta aqui lá no início da matéria, aqui, ó, will Russia shift its vengeance to the United States? Lembra que eu falei que verbos modais você coloca para fazer pergunta a ele lá no início da frase? Se eu fizer uma pergunta usando should, é da mesma forma, tem que colocar should. Should countries comport themselves? How should countries comport themselves with respect to the internet? Né? Essa palavra, eu tô depreendendo que seja comportar, mas eu nunca vi essa palavra, por incrível que pareça. É o mesmo sentido da palavra behave, né? Porque comportar ou comportar-se, geralmente eu uso a palavra behave. Act também, né? Bastante usada. Perform. Então, comport é mais formal, né? Mas tem esse sentido. E tem também o sentido, um sentido mais arcaico aqui, ó. Agree with, concordar com, ou de acordo com. Como os países deveriam se comportar, né? Comport themselves. Aqui nós temos um pronome reflexivo, que é eles mesmos, né? Themselves. Eu já gravei vídeo falando de pronomes reflexivos.
Geralmente, né, só falando rapidamente, a gente usa o sufixo self e selves. Então, por exemplo, myself, eu mesmo, certo? Yourself, você mesmo. Himself, ele mesmo. Herself, ela mesma. Ourselves, nós mesmos. Themselves, eles ou elas mesmas. E você tem o yourself, no singular é yourself. No plural, você muda para yourselves. Tá bom? Então, pronome reflexivo, que é basicamente quando o sujeito, aliás, o objeto se refere ao próprio sujeito. A ação ou o evento recai sobre o próprio sujeito. Então, como os países deveriam se comportar em respeito a, ou, né, em relação a, with respect to, em relação à internet e ao ecossistema digital, tá bom? We are united by a belief in the potential of digital technologies to promote connectivity, democracy, peace, the rule of law, sustainable development, and the enjoyment of human rights and fundamental freedoms, the Declaration stated. As we increasingly work, communicate, connect, engage, learn, and enjoy leisure time using digital technologies, our reliance on open, free, global, interoperable, reliable, and secure internet will continue to grow. Gente, eu odeio essas frases longas. Não sei vocês. Nós estamos unidos, né? We are united. Nós estamos unidos por, aqui é a preposição, por uma crença. Belief aqui é crença, tá? Por uma crença no potencial das tecnologias digitais para promover conectividade, connectivity, democracia, paz, the rule of law, eu entendo que a regra da lei, né? Rule é regra, regulamento, ou seja, a lei. Para promover o respeito à lei, né? Lógico que não está falando respeito aqui, mas the rule of law, ou seja, a regulação, ou seja, a lei. Desenvolvimento sustentável, né? Sustainable development. E o aproveitamento ou desfruto, né? Enjoyment aqui é quando você desfruta ou aproveita alguma coisa. Desfruto de direitos humanos, human rights. Direitos, rights aqui não é direitos humanos. Right aqui não é um adjetivo, é um substantivo, tá? Por isso que ele tem S, é um substantivo. E liberdades fundamentais. Igual também, freedom, liberdade. Ó, free é o adjetivo livre, certo? Freedom, liberdade. Freedoms, liberdades fundamentais. A declaração afirmou, né? State. Ou a declaração declarou, né? Na verdade, state é declarar, ou no sentido de declaração mesmo. O que foi dito nessa declaração. Enquanto nós crescentemente, increasingly, é crescentemente ou de forma crescente, trabalhamos, comunicamos, conectamos, engajamos, engage, né? Aprendemos e aproveitamos o tempo livre, no tempo de lazer, né? Leisure time, eu falo leisure, mas eu já vi também a pronúncia leisure. Deixa eu ver aqui.
Leisure. Leisure, tá. Mas tem uma outra pronúncia aqui. Eu não sei se tem pronúncia diferente. Deixa eu abrir aqui o site do dicionário. Geralmente eu procuro em dicionários. Porque tem coisa assim, que o inglês americano a pronúncia é uma, o inglês britânico é outra. É o caso aqui dessa palavra, ó. Que você olha aqui, tá vendo? UK, Grã-Bretanha, tem essa pronúncia aqui, ó. Leisure. Leisure. É isso mesmo. Então existe a pronúncia leisure. Eu não sonhei com isso, não. Eu já vi essa pronúncia leisure. Mas a pronúncia americana é essa aqui, ó. Leisure. Leisure. Tá vendo? Então é exatamente isso. Leisure time, ou seja, tempo de lazer, usando tecnologias digitais. Our reliance on. Aqui rely é o verbo, quando eu falo assim, I rely on something, significa confiar ou confiar em alguma coisa, depositar a sua confiança em. Então, a nossa confiança em. A nossa dependência, né? Rely on não é exatamente reliable é confiável, né? Então é confiança, nossa confiança. Tá vendo que a gente tem duas palavras diferentes aqui, ó, que vêm do mesmo significado comum? Quando eu falo assim, reliable, quer dizer confiável. Quer dizer que, she is reliable. Ela é confiável. Então, nossa confiança em. Aqui, olha, tá vendo que isso tudo aqui é adjetivo? Isso tudo aqui é adjetivo. Cadê o substantivo que carrega, entre aspas, o significado de todos esses adjetivos? É a palavra internet. Então, é uma internet. Ó, nossa confiança em uma internet segura, confiável, interoperável, global, livre e aberta. Tá vendo? Internet segura, continuará, will continue, continuará a crescer. Tá? Então, isso aqui é o presidente da China, né? Acredito, ó. China's Xi Jinping is a silent partner in Putin's aggression in Ukraine. Então, aqui está dizendo que Xi Jinping, da China, tá vendo o caso genitivo aqui? Xi Jinping, da China, é um parceiro silencioso na agressão de Putin. Tá vendo? Putin's aggression. A agressão se relaciona a quem? A Putin. Na Ucrânia. O diretor da CIA, Burns, adverte, né? Warns aqui, warns é o verbo advertir. Tanto que você tem a palavra warning, que é advertência, né? Warning. É o famoso cuidado. Warning. Advertência. Você vê essa placa aqui. Vamos ver só mais essa frase, tá, gente? Eu vou deixar o link da matéria disponível para vocês. É importante que vocês leiam o artigo todo, até para vocês verem mais vocabulário. Já que vocês vão explorar o artigo, que vocês explorem com mais detalhes. A gente nunca consegue ver um artigo todo porque a gente vê muito detalhe. Olha quanta palavra diferente a gente já viu nesse vídeo, né? The US and the nations endorsing the declaration noted, however, that they were also aware of the risks inherent in that reliance and the challenges we face. Então, os Estados Unidos e as nações que endossam, né, a declaração. Então, os Estados Unidos e as nações que endossam a declaração notaram, né, destacaram, entretanto,
que eles estiveram, they were, aqui were é passado do verbo to be. Eles estiveram também cientes dos riscos. Aware of é ciente de alguma coisa, consciente de alguma coisa. Ou seja, eu estou ciente. I'm aware of this. Eu estou ciente disso. Ciente dos riscos inerentes em essa, ou nessa, né? Em essa, que é nessa. That, pronome demonstrativo. Isso, esse, essa, isso. Em essa confiança e os desafios que nós enfrentamos. Tá bom? Então é isso, gente. Tem muito mais conteúdo aqui, mas eu acho que a gente já explorou, assim, em termos de vocabulário, né? A gente explorou o título, o subtítulo, esse texto aqui, referente ao streaming, exploramos aqui 4 parágrafos, alright? I hope you enjoyed today's video, espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Bye, bye.